Algumas experiências não ficam presas ao momento em que aconteceram. Elas atravessam o tempo, se escondem na memória e continuam influenciando pensamentos, decisões e reações, mesmo quando parecem esquecidas. O passado não desaparece apenas porque seguimos em frente. Ele se adapta, muda de forma e encontra maneiras silenciosas de permanecer presente. Traumas não são apenas lembranças dolorosas. Eles são registros profundos no cérebro, criados em momentos de ameaça, medo ou vulnerabilidade extrema. Quando algo traumático acontece, o cérebro não tenta entender ou refletir. Ele entra em modo de sobrevivência. Tudo o que importa é proteger o corpo e a mente, custe o que custar. Nesse estado, o cérebro aprende rápido. Ele associa sons, cheiros, lugares e sensações ao perigo vivido. Esses elementos se tornam gatilhos. Mesmo anos depois, quando o perigo já não existe, o corpo reage como se estivesse acontecendo novamente. O coração acelera, os músculos tensionam, a respiração muda. Tudo isso pode acontecer sem que a pessoa entenda o motivo. O mais perturbador é que o trauma nem sempre vem acompanhado de uma lembrança clara. Muitas pessoas não conseguem apontar exatamente o que aconteceu. Algumas experiências ocorrem cedo demais, quando a mente ainda está se formando. Outras são tão intensas que o cérebro escolhe não registrá-las de forma consciente. Ainda assim, o corpo lembra, ele reage, ele responde. É por isso que existem medos sem explicação lógica, ansiedades que surgem do nada, reações exageradas a situações aparentemente comuns. O cérebro não está tentando confundir, ele está tentando proteger. Ele age com base em informações antigas, mesmo que estejam desatualizadas. Com o tempo, o trauma começa a influenciar escolhas. Pessoas evitam certos lugares, certos tipos de relacionamento ou determinadas situações sem saber exatamente por quê. Algumas chamam isso de intuição, outras acreditam que faz parte da personalidade. Mas muitas dessas decisões vêm de experiências passadas que ensinaram ao cérebro o que deveria ser evitado. O problema é que o cérebro não diferencia bem passado e presente quando se trata de trauma. Para ele, uma situação parecida com algo vivido anteriormente pode representar o mesmo nível de ameaça. Mesmo que racionalmente não faça sentido, o corpo reage como se estivesse em perigo real. Isso faz com que o trauma não seja apenas uma lembrança, mas um filtro. Ele muda a forma como a realidade é interpretada. Situações neutras podem parecer ameaçadoras. Pessoas podem parecer perigosas sem motivo concreto. O mundo se torna um lugar menos seguro, mesmo quando não é. Em muitos casos, o cérebro tenta ajudar escondendo partes do trauma. Ele apaga detalhes, fragmenta memórias ou cria lacunas. Isso não significa que o trauma desapareceu. Significa apenas que ele foi empurrado para um lugar menos acessível da consciência. Os efeitos, porém, continuam ativos. Esses efeitos podem surgir em forma de comportamentos automáticos, reações impulsivas, dificuldade de confiar, necessidade excessiva de controle ou, ao contrário, uma sensação constante de impotência. Tudo isso pode ser consequência de experiências passadas que ensinaram ao cérebro que certas atitudes eram necessárias para sobreviver. O trauma também pode distorcer a percepção de si mesmo. Pessoas que passaram por experiências traumáticas frequentemente carregam sentimentos de culpa, vergonha ou inadequação, mesmo quando não tiveram responsabilidade pelo que aconteceu. O cérebro tenta encontrar explicações e, muitas vezes, volta essas explicações contra a própria pessoa. Com o passar do tempo, essas distorções se tornam parte da identidade. A pessoa passa a acreditar que é naturalmente ansiosa, fria, distante ou desconfiada. Raramente percebe que essas características podem ser respostas adaptativas a situações antigas, não traços fixos de personalidade. Ignorar o trauma não o faz desaparecer. Pelo contrário, torna seus efeitos mais difíceis de identificar. Quando não reconhecido, ele se manifesta de forma indireta, influenciando decisões importantes, relacionamentos e até a forma como a pessoa lida consigo mesma. O cérebro não guarda traumas por crueldade. Ele faz isso porque acredita que está ajudando. Ele repete padrões porque, em algum momento, esses padrões funcionaram.
O problema surge quando o cérebro continua usando estratégias antigas em contextos completamente diferentes. Isso cria um conflito interno. A parte racional entende que o perigo já passou, mas o corpo reage como se ainda estivesse presente. Essa desconexão gera confusão, frustração e, muitas vezes, uma sensação de falta de controle sobre as próprias emoções. Traumas também podem afetar a forma como o tempo é percebido. Para algumas pessoas, certas experiências parecem nunca ter terminado. O passado invade o presente, misturando lembranças e sensações. Em momentos de gatilho, a pessoa não reage ao que está acontecendo agora, mas ao que aconteceu antes. Essa reação automática é uma das razões pelas quais o trauma é tão difícil de superar sozinho. Não se trata apenas de entender racionalmente o que aconteceu. Trata-se de reeducar o cérebro, mostrando que o contexto mudou, que o perigo não está mais ali. O corpo precisa aprender que está seguro novamente. Isso não acontece de forma imediata. Exige tempo, repetição e, muitas vezes, apoio externo. Enquanto isso não acontece, o cérebro continua operando com base em alertas antigos. O mais inquietante é perceber que muitas decisões da vida adulta podem estar ligadas a experiências que a pessoa mal lembra. Escolhas profissionais, relacionamentos, medos específicos e até a forma como alguém lida com sucesso ou fracasso podem ser influenciados por eventos passados aparentemente distantes. Traumas não definem quem alguém é, mas influenciam profundamente como essa pessoa se relaciona com o mundo. Eles moldam reações, expectativas e limites. Reconhecer isso não é fraqueza. É entender como a mente funciona. O passado não precisa ser revivido para ser reconhecido. Muitas vezes basta observar padrões, reações recorrentes e emoções desproporcionais. Esses sinais indicam que algo antigo ainda está ativo, pedindo atenção. O cérebro pode aprender novas respostas. Ele é plástico, adaptável. Mas para isso, precisa perceber que o ambiente mudou, que o perigo não é mais o mesmo, que não é necessário reagir da mesma forma de antes. Enquanto isso não acontece, o passado continua falando. Não em palavras, mas em sensações, impulsos e reações automáticas. Ele se manifesta nos momentos mais inesperados, lembrando que ainda está ali. Talvez o que muitas pessoas chamam de ansiedade, bloqueio ou medo sem motivo seja apenas o passado tentando proteger, mesmo usando estratégias que já não funcionam. O cérebro não sabe quando parar sozinho. Ele precisa ser ensinado. Entender isso muda a forma como enxergamos nossas próprias reações. Em vez de fraqueza, vemos adaptação. Em vez de falha, vemos sobrevivência. O desconforto surge quando percebemos o quanto somos influenciados por coisas que acreditávamos ter deixado para trás. O passado não desaparece simplesmente porque o tempo passou. Ele se transforma, se esconde e influencia silenciosamente. Reconhecer essa presença não significa viver preso a ela, mas entender que algumas partes da mente ainda estão tentando proteger o que um dia foi ferido. E talvez o fato mais perturbador de todos seja esse. Muitas das decisões que acreditamos ser totalmente conscientes são, na verdade, respostas automáticas a experiências que nunca foram completamente resolvidas. O cérebro continua agindo, mesmo quando achamos que tudo já ficou para trás. Aqui, a verdade não é confortável.